Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque isso não te foi revelado pela carne e pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 17. Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. O tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de que ouço dizer tais coisas? Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus lhes falara de João Batista. Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Marcos, capítulo 9, versículos 10 a 12. A reencarnação fazia parte dos princípios de fé dos judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acaba com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, assim como sobre muitas outras de seu ideário religioso, não eram claramente definidas. As suas noções sobre a alma e suas ligações com o corpo físico eram vagas e incompletas. Acreditavam que o homem poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira se daria esse fato. Eles designavam como ressurreição o fenômeno que o Espiritismo, de modo mais ajustado, denomina de reencarnação. A ressurreição supõe o retorno da vida ao corpo que está morto. A ciência, por sua vez, demonstra que tal ocorrência é materialmente impossível. Notadamente, quando os elementos desse corpo já se acham depois de algum tempo dispersos e absorvidos pela natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito para a vida corporal, através de um novo corpo formado para ela. Esse novo corpo, portanto, nada tem de comum com o anterior. Pode-se falar em ressurreição de Lázaro, mas não de Elias. Se, portanto, João Batista era Elias, segundo as crenças judaicas, o corpo de João não poderia ser o de Elias, uma vez que João fora visto quando criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos deles. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe dizendo: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitas o nosso testemunho. Se te falei de coisas terrestres e não creste, como crerás se te falar das celestiais? João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. A ideia de que João Batista era Elias e a de que os profetas poderiam reviver sobre a terra, você a encontrará em muitas passagens dos evangelhos. Notadamente nas reproduzidas acima, números 1, 2 e 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, da mesma forma que combateu muitas outras. Ele, porém, com toda a sua autoridade, a sanciona e a coloca por princípio e como uma condição necessária ao dizer: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E não bastasse isso, ainda acrescenta: não te maravilhes de te ter dito que é necessário te é nascer de novo. Estas palavras, aquele que não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas como sendo a regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, no entanto, dizia simplesmente não renascer da água e do Espírito. Em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas por do Santo Espírito, desvirtuando-lhes a ideia inicial. Esse ponto capital destaca-se como um dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, como será comprovado um dia sem o menor equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido das palavras de Jesus, faz-se necessário que nos voltemos para o termo água, cuja significação no texto não é aquela mesma que você conhece. O conhecimento dos antigos sobre as ciências físicas era muito imperfeito. Acreditavam que a Terra saíra das águas. A água seria para eles como o elemento gerador de todas as coisas. No livro Gênesis do Antigo Testamento disse: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Juntem-se as águas que estão debaixo do céu e apareça o solo firme. Que as águas produzam viventes, que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. A água, segundo essa crença, tornara-se o símbolo da natureza material, assim como o Espírito era o símbolo da natureza inteligente. Por isso é que a afirmação de Jesus, se o homem não renascer da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, tem o seu verdadeiro sentido em, se o homem não renascer com seu corpo e sua alma. Nesse último sentido é que os antigos entendiam a afirmação. A interrogação aqui levantada também se justifica pela seguinte afirmação de Jesus na mesma passagem evangélica: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vê-se aí que Jesus faz uma distinção clara entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne indica com absoluta clareza que o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente do corpo. O Espírito assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. No ensinamento de Jesus, permite-nos entender tratar-se do Espírito de Deus, que dá vida a quem quer, ou então poderemos interpretá-lo como se referindo à alma do homem. Neste último sentido, a afirmação não sabes de onde vem, nem para onde vai, significará que ninguém tem conhecimento de sua origem e nem o que será o Espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, você saberia de onde ele veio, uma vez que estaria informado de seu começo. De qualquer forma, porém, essa passagem evangélica é uma consequência do princípio da pré-existência da alma e, consequentemente, do princípio da pluralidade das existências. E, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o mesmo Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus em Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expresso através da narrativa extraída do Evangelho de João pudesse, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, o mesmo não se poderá dizer da passagem transcrita do Evangelho de Mateus, que não admite nenhum equívoco por Jesus dizer expressamente: é este o mesmo Elias que havia de vir. Essa é uma afirmação positiva, sem alegoria.
Examine-se ainda a afirmação: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Que significam essas palavras de Jesus se João Batista ainda vivia no momento em que foram ditas? Jesus mesmo as explica, dizendo: se quereis dar crédito, é este o mesmo Elias que havia de vir. Sendo João Batista não um outro espírito, mas o próprio Elias, Jesus faz uma referência ao tempo em que João Batista vivia com o nome de Elias. Faz-se a violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. É uma outra alusão feita por Jesus à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os fiéis ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, ganha-se o céu pela caridade e pela brandura. E ajuntou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todos estão em grau evolutivo para compreender certas verdades. Aqueles de vosso povo que morreram viverão de novo. Aqueles que estavam em meio aos mortos ressuscitarão. Despertai de vosso sono e erguei louvores a Deus, vós que habitais dentro do pó, porque o orvalho que se derrama sobre vós é um orvalho de luz, e vós arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías é inteiramente clara. Aqueles de vosso povo que morreram viverão de novo. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se fosse de sua vontade dizer que os que foram executados não estavam mortos em espírito, por certo que diria: ainda vivem, contrariamente ao dizer: viverão de novo. Viverão de novo, se tomado em seu sentido espiritual, seria um contrassenso, uma vez que implicaria uma interrupção da vida da alma. No sentido de regeneração moral, seria a negação das penas eternas, porque estabeleceria, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto de vez e seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo o homem morrido de vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Jó, capítulo 14, versículo 10. Tradução de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Onde estará ele depois? Se o homem morre, reviverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que me venha alguma mutação? Idem, tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Quando findarem os dias de minha existência terrestre, esperarei, já que a ela voltarei de novo. Idem, versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nas três versões acima. Ninguém poderá supor que Jó tenha querido falar de regeneração pela água do batismo, que ele certamente nem sequer conhecia. Tendo o homem morrido de vez, poderia reviver de novo? Essa ideia de morrer e reviver traz em si a ideia de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita nessa ideia, se tal transparência maior fosse possível. Quando findarem os dias de minha existência terrestre, esperarei, já que a ela voltarei de novo, ou voltarei a uma nova existência terrestre. Isso é tão claro como dizer: sairei de minha casa, mas a ela retornarei. Nesta guerra em que me acho todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Jó, evidentemente, aqui fala das lutas que sustentava contra os sofrimentos da vida. Sente-se, porém, resignado, dizendo esperar a sua mutação. Na versão grega, o esperarei parece aplicar-se a uma nova existência. Quando findarem os dias de minha existência física, esperarei, já que a ela voltarei de novo. Jó parece colocar-se, após a sua morte, no espaço que separa uma existência da outra, e diz que espera voltar de novo à existência física. Não paira nenhuma dúvida de que, com o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus. A reencarnação, por outro lado, está confirmada por Jesus e pelos profetas de um modo formal. Quem, pois, negar a reencarnação estará negando as palavras do Cristo. Quando, porém, as suas palavras forem meditadas sem ideias pré-concebidas, será aceita a sua autoridade sobre esse princípio, assim como também sobre os outros.
Sobre essa autoridade, fundada sob o ponto de vista religioso, vem reunir-se sob o ponto de vista filosófico a das provas resultantes de observações dos fatos. Quando dos efeitos deveremos remontar às causas, a reencarnação comparece como uma necessidade absoluta. É uma condição inerente à humanidade, ou seja, a reencarnação é uma lei da natureza. A reencarnação revela-se pelos seus resultados, da mesma maneira, por assim dizer, material, que um motor se evidencia pelo movimento. Somente a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai e por que está na Terra. Justificam-se com esse conhecimento todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, grande parte das máximas do Evangelho são incompreensíveis. Pela ausência do conhecimento desses princípios, é que lhes são dadas interpretações contraditórias. Adicionem-se esses princípios e serão recuperados seus verdadeiros sentidos.